Fala pessoal, beleza? Sou eu aqui novamente agora para anunciar a entrevista com o meu grande querido amigo, que eu tive a oportunidade aí, o privilégio de compartilhar bons anos da minha carreira trabalhando ao lado. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu estou falando aqui do sensacional, lenda do 3D, dos desenhos, da parada toda, Rafa Souza, né? A gente bateu um papo bem legal e dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a entrevista apenas em duas partes, só para não ficar muito longo, mas vocês podem me dar o feedback, de repente a próxima, né, eu coloco tudo de uma vez só, mas mesmo que eu divida esta em duas partes, a ideia é que eu não demore mesmo para postar a segunda parte, então ou ainda hoje ou de repente até amanhã eu já estou colocando a segunda parte no ar. Então eu só gostaria, por favor, de pedir a vocês encarecidamente o seu like, a sua inscrição no meu canal, justamente para que eu continue, né, conseguindo aí trazer essa galera legal para a gente conversar e compartilhar conhecimento com vocês, além, né, de outros tipos de conteúdo mesmo, que a ideia é a gente colocar uma variedade mesmo de conteúdo no canal. Então beleza, eu espero que vocês gostem, valeu e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe Hudson e eu trouxe aqui hoje uma lenda viva, né? Lenda aí não só como artista, mas como professor também, Rafael Souza. Como eu disse para vocês, eu vou tentar trazer todo mundo que está ali na minha parede e vocês estão vendo ali que tem uma imagem do Rafa. Rafa, prazer ter você aqui. Para quem não sabe, inclusive o Rafael, né, a gente tem aí uma amizade aí de 12 anos, a gente trabalhou durante um bom tempo aí juntos, né, inclusive desenvolvendo treinamento. E vocês vão conhecer aqui um pouquinho da história dele, mas eu vou até explanar um pouquinho mais o assunto, falar um pouquinho mesmo até da parte técnica, né, falar um pouquinho de arte mesmo, porque eu já sei que muitos de vocês já conhecem bastante da história dele, mas eu vou começar por aí. Bom, só ressaltando aí, prazerzão mesmo ter você aqui. Cara, prazer pessoal, obrigado por vocês estarem aqui assistindo. Felipe, obrigado demais, é uma honra. Quando você me mostrou que minha imagem estava ali, fiquei felizaço, a gente é amigo já de muitos anos. Admiro você demais como artista, amigo. E, cara, honra estar aqui, batendo papo nesse seu estúdio aqui, vamos falar de arte. Brigadaço. Sendo que, só para deixar claro, a maior parte da minha vida na arte foi do teu lado. Então, nada mais justo da gente começou praticamente juntos, né? Sim. Foi um pouquinho só que a gente começou, a gente já se conheceu e vamos falar de arte. Exatamente. E o legal é que agora a gente está se encontrando novamente, até porque hoje, né, vocês sabem aí, principalmente o Rafael, né, seguimos aí carreira solo agora. E por conta disso, nada impede que a gente, né, passe a interagir mais e de repente vamos ver a história vai dizer, o futuro dirá o que pode vir dessa amizade aí de anos. Bom, mas é o seguinte, Rafa, vou pedir para você começar falando um pouquinho aí da sua história, como é que você começou com esse lance de desenho, arte, toda essa cachaça aí que a galera curte. Bom, na teoria desenho, como todo mundo, né? Criança. Sim. E aí na adolescência, um pouquinho antes, na pré-adolescência eu parei. E lá para os meus 15, 16 anos de idade, acho que eu tinha 15 anos, eu baixei o 3D Studio, na época o nome era 3D Studio, para DOS. Sim. Pegava aqueles disquetezões gigantes. Brinquei um pouquinho e sem informação nenhuma desisti. Em 1999 eu estava na faculdade de publicidade, um professor lá também dava aula de 3D em outro lugar. E ele me indicou o curso, não o que ele dava, porque ele disse que era ruim. Ele falou, não, lá é muito ruim, é desorganizado, mas você poderia ir nessa escola aqui e tal. Foi na PUC, no Rio de Janeiro. Eu fui lá e fiz um curso gratuito, um curso, aliás, curto, de Max, na PUC do Rio de Janeiro. E gostei demais, foi 99 para 2000, por aí. E aí eu fiquei alucinado, né? 6 meses depois, eu comecei a perceber que eu tinha que voltar a desenhar. Não que seja obrigatório, mas que eu queria entrar mais nesse mundo da arte. Sim. Estudar anatomia com mais velocidade através do desenho, não só... Na época não tinha ZBrush, lembra? Sim. Ponto a ponto ali, movendo
E aí, para acelerar esse estudo, eu entrei no curso de desenho do Evaristo, né? Que você também estudou com ele um tempo, conhece? Você fez algumas aulas com ele, né? Foi, você chegou. E... Não tanto tempo quanto você, mas... eu fiquei lá até 2004, estudando com ele. Um pouco antes foi quando a gente começou a trabalhar junto. Sim. Esse curso que você tá falando, que era década daí de início dos anos 2000? Foi. Por aí, né? Finalzinho de 99, início de 2000. Só para vocês terem uma ideia, nessa época quase não tinha material sobre 3D na internet, né? A internet, inclusive, muita gente ainda tinha internet de escada, não tinha essa internet de banda larga, a gente, né, eram uns videozinhos tudo desse tamaninho. Então, normalmente eram uns gifzinhos, era um lancezinho bem rápido mesmo. Material também que existia na internet era tudo em inglês, né? E essa era uma época que assim, o Brasil estava com aquele lance de que todo mundo tinha que saber falar inglês, mas ainda não era todo mundo. Tinha uma boa parcela ainda que não tinha acesso a isso, né? Então assim, era uma época que não existia uma riqueza de conteúdo disponível para que se estudasse isso. Era muito lance de você ir descobrindo, né? Eu lembro até da época que a gente começou a trabalhar junto. Eu aqui até me metendo já um pouco na fala do Rafa. Nada. Mas a gente começou a trabalhar junto em 2005, né? Foi por aí, 2004. 2005, 2004, que eu lembro que foi o meu primeiro curso de 3D foi em 2004. Né? E tinha muito esse lance da gente muitas vezes ver uma cena, né? Ou olhar alguma coisa em 3D e a gente ficava imaginando como é que aquilo tinha sido feito. E a gente ficava lá no software realmente tentando desbravar, né, e descobrir como é que chegava naquela solução, muito inclusive até de rigging, né, esse tipo de coisa. Na época a gente estudava muito esse lance no perfil generalista, né, do 3D. Mas aí, né, eu vou deixar aqui o Rafa continuar. Né, a gente tinha pouco material e, né, você começou aí dando aula, né, basicamente dentro do ambiente do 3D mesmo, trabalhando com isso, foi na educação. A gente foi fazer um curso de 3D. Sim. Depois nós dois fomos chamados para dar aula na própria escola, né? Exatamente. E a gente já tinha se conhecido como aluno e depois a gente começou a dar aula juntos. Exatamente. Uma coisa que muito da nossa didática é bem parecida, que a gente ficava vendo a aula do outro direto. Foi quando a gente se formou como professor juntos, né? Sim. Isso desde 2004, e final de 2004, já 2005, até 2011, trabalhando, dando aula juntos. E nessa época aí, né, como existia pouco material, e era uma galerinha de 3D, né? Todo mundo se conhecia, era uma coisa incrível, assim, né? No Brasil você sabia os nomes de quem era quem, né? A gente estava até falando aqui sobre a generosidade que alguns artistas tinham até de fazer tutorial na internet, porque não era vídeo, o cara tinha que escrever, né, todo o passo a passo, tirando screenshot, né? Todos os tutoriais de modelagem eram escritos. E a gente estava até lembrando aqui do Chris Costa, né, que nessa Mariucci, época... lembra? Mariucci, né, o Logan Art. Logan Arts, ele inspirou muita gente. Né, e que, se eu não me engano, hoje ele está na Europa, né, tá super bem e tal. O Chris Costa está trabalhando na ILM, né, a galera conhecia muito ele como Anthropos. Isso. Né, e é lenda viva até hoje, né, o último King Kong ele está participando, né, fez o detalhamento do King Kong, é maravilhoso, sensacional. Bom, e de lá pra cá, eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua evolução, né, como é que foi... inclusive, só um lancezinho antes. Quando é que você... Porque assim, você estava me dizendo que fez o curso da PUC, mas quando é que você começou a ter essa necessidade, né, que aí você procurou o Evaristo, quando é que você começou a ter aquele lance assim, caramba, eu preciso ter uma carga de conhecimento anatômico para começar a fazer personagens, que era o que a gente, né, você né, tinha um fascínio de querer fazer e tal. Quando é que você começou a se conscientizar mesmo do que você precisava em termos de recurso, de conhecimento para começar a estudar anatomia e aí sim começar a fazer personagens, né, com uma qualidade melhor? Boa, isso foi logo depois da coisa de 6 meses.
eu tava fazendo uns rostos, eu comecei, fiz aquele Ed do Iron Maiden, o mascote, fiz outro rostinho também. E tava horrível, né? Na época a gente criava uma caixa e ia vértice por vértice, cortando e puxando e girando. Puxando, movendo vértice a vértice. E aí, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. O rosto, a boca tá terrível. Tá, eu já sei como corto a malha, como eu puxo o vértice, eu já sei manipular o software, mas tá feio. O rosto está feio. E aí eu olhava uma referência e tentava fazer parecido e ficava horrível. Eu dizia, mas falta observação. Quando eu tentava inventar um rosto, um corpo, também ficava todo errado. Tipo, como é que é mesmo um corpo? Como é que é isso? E se perdia completamente. Aí eu olhava a referência, ajudava só 5% no máximo. Continuava ruim, porque faltava observação. Aí eu comecei a desconfiar. Eu falei que ninguém dizia isso na época, né? Eu falei, eu acho que eu preciso estudar mesmo arte. Acho que um cara que sabe desenhar, por exemplo, ele sabe como é um rosto, uma boca. Como é que eu faço um formato para isso ficar bom? Eu estou olhando fotos de referência, mas também não está ajudando porque está faltando observação. Eu vejo que estão completamente diferentes, mas o que está? E aí eu falei com o Paulo até, que era um amigo da escola, que ele era desenhista. E a gente ainda mantinha contato sempre, morava no Rio, do lado, perto da minha casa. Aí eu conversei com o Paulo era desenhista, e ele falou, cara, então, é desenho, falta algum conhecimento de desenho que não necessariamente é o desenho em si. Sim. Desenho que ele fala é domínio da linha, da forma, da observação. Aí eu falei, você conhece algum curso? Ele, fiz no... Foi em Madureira, mas eu esqueci o nome do curso. Aonde eu fui e o Evaristo era professor dessa escola. Esqueci o nome. Uns 6 meses depois, ele me chamou para ir no estúdio dele, que ele também dava aula no estúdio. E aí eu comecei a ter aula no estúdio com ele, foi aí que eu fiquei 4 anos estudando. E de fato, ele me colocava para desenhar 50 troncos. 50 não, tu lembra daquelas cartolinas? Lembro. Aquelas folhas de papel 40 quilos, né? O cartolina grandona, que eu enchia de... Era uns A2 assim, né? Isso, enchia de desenho mais ou menos desse tamanho assim. Um tronco assim, o outro assim, tudo encaixado, e olhando histórias em quadrinho, olhando revistas. Aí na parte de trás só feminino, na frente só masculino, é fazer isso com braço, perna, rosto. Aí eu fazia um monte de tronco, o professor olhava, esse peito tá curto, isso não sei o que, isso não sei o que lá, eu melhorava. Aí eu ia em 3D e puxava os vértices para ficar dentro daquilo que eu aprendi. Aí de um modelo para o outro já foi uma mudança muito grande. Foi quando comecei a fazer, você presenciou. Foi aquele Ken do Street Fighter, antigão, aquele que o Leonardo Rangel desenhou. Com um chifrão nas costas. Com chifre. E ainda tinha isso, eu podia mostrar para o Evaristo alguns modelos 3D impressos, e ele julgava aquilo como um desenho, dizia, isso aqui poderia ser mais assim, esse músculo tá ruim, e aí mostrava uns desenhos, dizia, como é que o cara resolveu aqui. E bateu certinho em entender que não... Aí na época eu fiquei um pouco rígido, eu dizia, não, o cara tem que saber desenhar. Depois eu conheci modeladores, até escultores incríveis que não nem gostam de desenhar. Então comecei a perceber que não, você precisa entender a arte, dominar tudo aquilo. Qual é a forma que você usou? Foi escultura? Foi desenho? De alguma forma você usou para absorver isso. É que desenho é muito prático, né? Você não precisa de uma super mesa igual de escultura, comprar massa. Você vai ali fora, compra um papelzinho, um lápis. Você já tem um material, não precisa de super borrachas. Entendeu? Eu tenho um material de desenho cheio de lápis diferentes, porque gosto de Gary, mas não foi com isso que eu aprendi. E você já consegue fazer 5, 6, 7 rostos em 3 horas. Em 3D na época não era no ZBrush, que você também fazia algo bem rápido. Não, você já tinha que pensar nos looks, pontinho por pontinho. E isso lá levava 1 semana e pouca para ter um rostinho assim, estruturado, porque você sem ia detalhes, sem ruguinho. Isso. Negócio... Isso, exatamente. Pedreira mesmo. E aí eu fui descobrindo que a anatomia me ajudou em muitas outras coisas, que não só necessariamente deixar o modelo melhor, mas várias coisas relacionadas à arte, o estudo da anatomia me deu. Sim. É interessante, assim, eu acho muito válido até a gente mencionar o Evaristo aqui, porque realmente, assim, eu considero que o Evaristo ele foi um grande achado e eu acho que se bobear ele nem tem ideia disso, do quanto ele influenciou, até mesmo dentro do 3D, porque ele não é ligado, né, nisso, ele se dedica à arte dele lá, que é pintura, né, e desenho.
e dá aula, né, no ateliê dele. Mas mal sabe ele o quanto ele influenciou, né? Hoje a gente tem um Rafael Souza que traz muita coisa, muito conhecimento que, na verdade, né, veio lá... Veio dele. do Você Evaristo, também estudou com ele algumas coisas. Então tudo que a gente passa, veio muita coisa técnica dele, né? Sim, sim. E por isso que a gente sempre menciona ele. Carlos Alberto Evaristo. Exatamente. Artista Agradeçam incrível. ao Evaristo por ele existir. Mas é... Bom, e tem um outro lance também que eu achei legal você ter comentado, que é em relação a esse lance mesmo, né? De você no 3D ter que ter um equipamento, né, no desenho você não precisa disso. E esse é um lance que eu vejo, né, aqui até falando como professor, e você também, né, tem muitos alunos, né, que muita gente começa a achar que o segredo do sucesso dele naquele determinado estudo não está no conhecimento, não está no que ele precisa realmente exercitar, e sim no lápis que ele está usando, né, acaba usando isso como desculpa muitas vezes para não estudar, justificar não começar, uma frustração. não tem dinheiro para comprar esse equipamento. Exatamente. Então, assim, tem que tomar um cuidado com isso daí, né? O Rafael é um grande exemplo mesmo. Eu cheguei a ver esses A2 que ele estava falando e você via, era um negócio desse tamanho com as mãozinhas desse tamanho, né? Um monte, né? Em várias posições, ângulo. Então, esse que é o grande lance. É realmente ficar ligado mesmo, né? Na questão do que você precisa fazer e fazer. Não ficar só nessa de que assim, eu estou esperando meu monitor chegar, estou esperando minha máquina chegar. Né? Esse é um grande erro que eu vejo muita gente cometer. Mas beleza. E o que eu gosto, rapidinho te interrompendo, o que eu gosto no desenho é que eu já cheguei a comentar isso. Você vai numa pracinha, na Europa então, especialmente nos museus, você tem cadeiras assim dessas que você monta, você pega na parede dentro do museu e leva aquela cadeira por dentro do museu. Sim. Senta onde quer, em frente à escultura que você quer, arma o seu material e desenha. Você vê turmas inteiras vindo de escolas, até porque se for, por exemplo, Inglaterra e Escócia, o museu é gratuito. Então você vê uma turma inteira, assim, 10, 15, eu vi na Itália, assim, mais de 50 alunos. Devia ser de alguma universidade. E tinha alguns professores rondando e eles tudo, alguns deitados no chão, assim, para ver a escultura de baixo. Eram várias esculturas num dos museus da Itália. Eu cheguei a tirar umas fotos e coloquei até no Facebook. Depois você me manda, a gente pode mostrar. Isso. E aí você vê todo mundo ali desenhando, aquele ambiente é muito interessante. E você pode ali numa praça, observar as pessoas, ir no museu, tá às vezes descansando com a família no interior. E você leva a arte com você, você consegue desenhar alguma coisa. Ainda está absorvendo arte, mas não cansa tanto porque você saiu daquele 3D, computador, aquilo tudo. Mas continua absorvendo arte sem a sensação de, cara, já estou saturado. Ainda tem isso, não enjoa, né? Porque você continua trabalhando na arte, tal, mas sem estar naquele mesmo quarto, aquele mesmo ambiente, com aquele mesmo software. Você muda isso. Pelo menos para mim, eu comecei a perceber que essa mudança foi muito importante. Tem que tomar cuidado também para não desenvolver outras doenças com essa paranoia. Então, eu gosto muito de... Tem dia que eu estou em casa estudando, eu estou até meio sem ar, falo, cara, vou fazer outra coisa. Aí eu pego um lápis, alguma coisa, eu vou na rua e vou desenhar. Então, isso realmente é... Por isso que eu gosto de desenho. Você consegue... por vários motivos, né? Também por isso. Ninguém precisa se matar para chegar a algum lugar. Inclusive, você ter o tempo de respiro é muito importante, né? Você já pagou com a saúde, eu já paguei. Né? Esse lance de realmente ficar ali muito tempo, né? O estresse, ele gera, né, uma série de questões que muitas vezes a gente não acredita, até por causa da juventude. A gente não acredita que vai acontecer, mas um dia você paga o preço. Né? Não tem jeito. Bom, e aí, conta mais um pouquinho pra gente. Você, né, teve toda essa questão mesmo de começar a se conscientizar em relação ao desenho, à anatomia, né, ter essa diversificação mesmo nos estudos. Mas quando é que você começou? Eu não sei se isso já acontece contigo, se você se sente de alguma forma satisfeito quando você faz uma peça. Tem muita gente que continua sendo muito crítica, né, com a própria arte durante a vida toda.
Mas assim, quando é que você começou a sentir que você começou a aceitar melhor, ou você, agora eu cheguei aonde eu, né, estava realmente pretendendo chegar, né, em termos de qualidade dos seus modelos? Então, ainda não chegou esse dia. Eu continuo não gostando. O que acontece? Quando volta ali antes de 2010, nesse período de 2000 a 2010, grande parte disso a gente já se conhecia, a gente estudava muito, né? Para tentar melhorar, para tentar gostar do que faz, tentar gostar do trabalho. Não do que faz em termos de profissão, que ama, mas tentar fazer um trabalho melhor e tal. E aí eu comecei a estudar muito e desenvolver um conhecimento técnico muito grande, mas como eu não tive esse respiro que ele falou, e ele lembra, a gente chegou até a morar junto em Pernambuco, quando a gente trabalhava, chegava final de semana, estava eu bitolado lá. Isso me deu um bloqueio de criatividade grande, e conforme eu fui estudando a técnica, lá para 2010, 2011, quando a gente voltou até da Califórnia, eu tive um choque de realidade, dizer assim, cara, eu não sou um artista, eu tô com a parte da criatividade, da imaginação completamente travada. Tô estudando. E tecnicamente eu já tinha um conhecimento que eu estava gostando, mas não do que eu produzia. Por exemplo, se você pedisse para eu fazer igual eu fiz até pouco tempo, mas não curti, mas fiz. Que foi o Super-Homem, estilo Jim Lee. Né? Jim Lee é aquele cara que a gente comentava lá atrás, quadrinho. A gente fez curso de quadrinho junto na Impacto Quadrinhos. Via muito Jim Lee, aquela coisa toda. E meio que por um efeito nostálgico eu resolvi fazer. Então eu já conseguia pegar, vou fazer o Super-Homem do fulano, Batman. Só que isso já estava completamente saturado disso. Eu queria ter minha linguagem. Uma coisa que eu sempre admirei no Fausto, no Antropos, em todos esses artistas. Que eles têm a linguagem deles. No Alex Oliver. Você olha e identifica uma personalidade. Gilberto Magno, né? tem uma personalidade muito grande ali no trabalho. E claro, Grassetti, Gorcato, Long, Abraão, Ataíde. Ainda bem, nós temos uma lista aí, né? Gigantesca. Boa. E eu conheci inclusive o André Castro, que o André Castro, ele estava uns 4 anos atrás, ele ainda estava mais ou menos no início dos estudos, ele já tinha a linguagem dele. Sim. É verdade, não, eu identifico isso ainda hoje, né? Isso. Na próprio esquema do render. Isso. Ele começou botando o que ele gosta de fazer, o que ele quer. E eu estava há 10 anos estudando, eu tinha um conhecimento técnico maior, né? Porque fiquei mais tempo ali, já há mais tempo eu estudava. E não tinha minha linguagem, não tinha minha identificação. Tinha mais no desenho, eu olhava um desenho, eu sabia... o que tinha ali no meu estilo que era diferente do outro, mas não passava aquilo pro 3D. De alguma certa forma não tinha a mesma coisa. E aí eu comecei a buscar mais essa coisa da criatividade. A gente conheceu também o Bastos, que é um cara com a cabeça livre demais para criar. E aí eu continuei não gostando do meu trabalho, porque eu falei, não, tecnicamente eu aprendi o que eu queria e achei que eu fosse estar feliz, não tô, porque eu não quero isso, eu quero ter a minha linguagem. E na época eu estudei um curso do Steve Houston. Ele tá na New Master Academy, eu acho. Não. Não, eu conheço a New Master Academy, sensacional. Isso. Tem muito de arte tradicional. Vilpo, né? Isso. Steve Houston né? tem uma palestra de filosofia da arte. Sim. E ele fala dos estágios de crescimento de um artista. Ele tem o estágio inicial, que é do desenvolvimento da técnica. Sua preocupação é a luz tem que estar correta, a anatomia tem que estar todo mundo correto. Chega uma hora que quando você imagina, quando eu fizer o Batman que aquele cara fez, eu vou estar feliz. Aí o dia que você faz, você diz, cara, tô completamente já cansado de Batman, ou seja o que for. E aí, eu pensei assim... Tá, beleza, eu dominei a técnica, agora eu continuo insatisfeito. O Steve Houston fala, porque agora tá crescendo em você a seguinte pergunta: pra que eu tô fazendo uma coisa que já tá feita? O que eu vou acrescentar pra arte? E o meu aqui dentro? O que eu coloco que é meu aqui dentro? Então, o que eu quero divulgar? O que eu quero... Então, eu comecei, isso é um conflito, que você fica aí, tá, como assim? Não é um tema específico, eu quero sci-fi. Não, o artista vai fazer qualquer coisa. Mas o que eu quero mostrar? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. E eu estou sentindo que ela está sendo respondida aos poucos para mim. Eu ainda não gosto do meu trabalho, mas eu tô feliz porque eu achei o caminho que eu acho que vai deixar no ponto em que eu gosto. Que bom.
Eu espero que você encontre o mais rápido possível. Obrigado. Bom, e o fato desse lance mesmo, né, da gente sempre ter tido, né, essa relação de professor, né, de ensinar, e teve todo esse lance muito técnico mesmo, porque a gente varria toda a pipeline do 3D, era um lance bem generalista mesmo, então tinha modelagem, tinha rigging, tinha mapeamento, tinha texturização, iluminação, então a gente varria tudo, né, eu acho que até por ter essa pegada muito técnica mesmo, de conseguir solucionar as coisas dentro do software, né, as situações dentro do software, acredito que esse lance de não se soltar muito na arte, né, de não procurar a personalidade, acredito que a própria trajetória da nossa carreira talvez tenha feito isso aparecer de forma tardia, né? E aí eu gostaria até que você comentasse justamente sobre essa relação dessa carga técnica, muito relacionado à sua vibe mesmo de professor, e a relação disso com o Rafael artista, né? Até onde você acha, o que começou a pesar mais, né? Qual foi o momento que isso realmente começou a ter uma diferença mais clara na sua visão? Na verdade, começou já bem diferente, né? A coisa pelo menos para mim, puxando assim na memória, essa relação de professor dando aula bastante técnica. Sim. Mas em paralelo, deixando de lado até a minha expressão artística pelo aquilo que você falou, a necessidade de se aprender a estudar muita ferramenta, excesso de conhecimento técnico também pode atrapalhar. Tudo em excesso, né? Sim. Então, chegou um momento em que, de fato, essas coisas não se separaram, elas se unificaram. Então, comecei a dar aula, não só da parte técnica, mas durante, isso aqui, um rosto é assim, assado, mas eu posso mudar, posso causar esse sentimento, ou aquele sentimento pode ficar mais assim, mais assado. Se eu puxar aqui, você percebe tal sensação, o que vocês estão percebendo? Começa a falar muito de equilíbrio, de decisões que não são completamente técnicas, são muito ligadas à nossa experiência de vida, ao sentimento. E às vezes orientando alunos justamente nessa questão. Você vê às vezes a pessoa muito preocupada ali em fazer um rosto e não está nem sentindo muito prazer em estudar aquilo, apesar de gostar muito da profissão. Aí você fala, não, mas peraí, o que você gosta exatamente? Exemplo, eu adoro World of Warcraft, para mim esse tipo de mundo, de jogo. Então faz um rosto estilo World of Warcraft, estuda a caricatura deles. Inevitavelmente não vai ficar igual, você com o tempo vai ter o teu jeito de Sim. Sua linguagem, que tem influências. A gente sempre tem que ter influências, senão a gente volta para a caverna. Exatamente. A gente aprende com o que já passou, mas acrescenta algo. Então quem é você? Você não é esse cara que ama World of Warcraft, que é um estilo muito heavy metal mesmo, aquele estilo extremamente caricaturizado, eles brincam com a proporção de forma que dá uma imposição muito grande. A Blizzard faz Sim. isso. E as armaduras, tudo não tem nunca uma pontinha pequena. Se tiver um espeto, é um super espeto que realmente muda essa silhueta de longe. Eles têm expressão, a força de expressão deles está muito nessa caricaturização, nessa proporção, nessa silhueta. Essa coisa, às vezes, de um queixo gigante, aqueles orcs da Blizzard. Aí o cara, posso fazer? Posso estudar, então, com o rosto Aí fala de algum personagem da Blizzard. Ué? Claro, você tem que se ouvir. Então tem muita gente, não tô gostando de... Eu lembro até do Fábio Nishikata. Hoje um artista que tá aí crescendo muito, muito. Abraço ao Fábio. Fábio também estava estudando o rosto. Eu falei, cara, um jogo que você adora, que você gostaria até de trabalhar. Um jogo desse. Aí ele falou alguns jogos da Sony, falou do The Order. Aí ele resolveu fazer um rosto de lá. Falei, isso, sim, faça. Já que vai estudar um rosto, já vai estudando aquilo que gosta. Eu gosto muito de caricatura, eu gosto de cartoon, eu gosto de quê? Se ouvir um pouco mais. Porque o livro ele tem uma informação genérica. A gente acaba muito estudando muito acadêmico e esquece um pouco de ouvir a si mesmo, né? E hoje eu também tento orientar as pessoas nisso. De juntar essas coisas, não esperar que de forma tão tardia saia o pensamento criativo. Então hoje eu defendo, até na aula de anatomia, eu estou o tempo inteiro brincando com ela e tentar incentivar
a criação. Criação não é necessariamente estou fazendo um abdômen sem olhar nenhuma referência. Isso é de menos, isso é besteira. Eu falo vou fazer um personagem, vou criar um mundo. E muito interessante essa pergunta, que me levou a uma outra questão que eu tô vendo mudança. A gente tinha na nossa época o modelador. Sim. Na verdade, tinha o cara do concept que era um desenhista. Não ia parar para estudar 3ds Max, Maya e mover pontinho por pontinho para modelar. E aí o modelador modelava. Né? E aí quando passou para a época do ZBrush, continua o desenhista fazendo o concept no papel, vai alguém, modela aquilo, usa Maya, usa ZBrush, combina tudo, faz a retopologia e faz o personagem. Eu estou vendo a cada vez mais artistas de concept também fazendo concept em 3D, porque no fundo é a mesma coisa, é arte. Estou fazendo a forma. É um rosto, é um lábio. Se é numa mancha no papel, se é com tinta, se é direto numa escultura, tanto faz. O que talvez levasse o desenhista a continuar no desenho é que o 3D era uma coisa muito diferente a técnica. Eu lembro do Siddhartha, o Cid. Sim. Lembra? Se dizendo, cara, não entra na minha cabeça esse negócio de vai fazer um cabelo, aí você faz uns fios com parâmetro, digitando, Sim. aí bota ventinho. Eu já quero desenhar o cabelo. Sim, né? Uma coisa mais intuitiva, Isso. mais natural mesmo, né? E o Siddhartha foi um que quando veio o ZBrush, eu vi de novo o Siddhartha lá na Med Grupo, lá no Rio de Janeiro. Ele foi trabalhar lá e ele já tava, cara, tô me amarrando nesse software aqui. Tava fazendo já umas coisas muito bonitas e passava o desenho dele direitinho. Você via que aquele modelo era do Cid. O Siddhartha, inclusive, a galera que não conhece, o Siddhartha trabalhou na Disney, né, da Austrália. Isso, muitos anos. Ele fez aquela, acho que Beijo do Vampiro, a novela da Globo, aquela entrada toda. Ah, sim. Em animação. Sim. Tinha. Ele é um cara da animação muito bom. Uma animação desenho. Então ele mesmo, começou a pegar o 3D e botar a linguagem dele. Isso é muito legal. E aí eu tô vendo esse pessoal do Concept pelo fato do ZBrush ser tão amigável, assim que você abre, você se assusta, porque a gente compara com o Max, que tem outra linguagem. Mas para quem não conhece software 3D nenhum, aquele é o primeiro. E eu tô vendo essa galera de concept fazendo muito concept já em 3D. Sim. Aí você diz, mas ainda precisa do modelador para limpar o modelo, fazer uma retopologia. E aí você tá vendo os sistemas de retopologia mudarem. Eu não imagino daqui a 20 anos, 20, é muita coisa, o cara ir ali fazendo topologia ponto por ponto. Se isso já está acabando. Se eu mesmo já uso um Z Remaster do ZBrush para gerar uma retopologia rápido, levo para o Maya, para o Max, para mudar alguns cantos. Sim, faz um ajuste, né? É óbvio que isso vai evoluir. Eu não imaginei em 5 anos. Ainda rola muita retopologia nesses softwares, né? Até porque dependendo do objetivo, né, daquele modelo, né, onde ele vai realmente ser inserido, precisa ter uma topologia realmente muito bem controlada. Mas é o que você está falando mesmo. Existe já uma tendência, até porque isso já mudou muito, e eu acredito que vai mudar ainda mais ao ponto até de um dia realmente a retopologia, né, a topologia ela ser gerada, talvez você nem perceba que ela esteja sendo gerada e já vai estar tudo lá, tudo lindo, maravilhoso. Ou só um clique. Ou aquilo, como está hoje, um clique para depois ajustar, não é mais aquele trabalho gigante. Então começa a fundir uma área. Se o cara do concept já entrega o modelo quase todo pronto, para que o modelador? É difícil falar sobre isso porque a indústria, né, não age completamente igual. Sim. Cada empresa de jogos, de filme, não tem uma forma de trabalhar idêntica. Então é complicado. Eu não estou lá dentro da indústria hoje. Apesar de conhecer pessoas. O que a gente vê é uma tendência que está aproximando e está trazendo a galera de concept cada vez mais, como o Neville Page, que era concept bem 2D. Hoje ele faz 3D. Muito, inclusive. Muito. E aquele 3D dele já vem limpo, já vem... No máximo você contrataria um cara para fazer uma retopologia e um normal mapping, sendo que se a retopologia depois, um cliquezinho aqui, a tendência... excesso de população, corte de pessoal, tudo isso está acontecendo em todas as profissões, em todas as carreiras. Então, olha só, aprende isso daí também, que é só um detalhe, já não é mais tão complicado como antes. E quem vai ficar nesse avanço da tecnologia que a gente vai ter em vários tipos de profissão? O lado humano, o lado criativo. A gente está vendo aí computadores do Google dirigindo o carro muito bem. Sim. Tudo que é repetitivo,
o ser humano ele não faz tão bom como uma máquina, desde que essa máquina seja programada. Ou seja, eu posso discordar hoje desses sistemas de tecnologia, de retopologia, como o Zero Mesher, ele vai me dar uma malha, eu discordo em alguns pontos, e eu ajusto. Sim. Mas beleza, se eu fosse fazer do zero, eu ia levar uma semana e ele levou coisa de dados 6, 7 segundos, ele conclui. 6, 7 segundos. É verdade. E eu vou ali e corrijo um pedacinho. Daqui a pouco eu nem vou precisar corrigir esse pedacinho. Né? Porque ele já vai ter um mapeamento ali que ele já pré-entendido. Eu sei que isso é um rosto, então só mostra. Aqui é olho, aqui é isso, aqui é aquilo. Então ele já constrói com aquela lógica. E é óbvio que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Fatalmente vai acontecer. Bom, então essa foi a primeira parte da entrevista com o sensacional Rafa Souza. Eu espero que vocês tenham gostado. Prometo não demorar a colocar aí a segunda parte no ar. E eu só vou pedir aqui para vocês rapidinho o seu like, a sua inscrição no canal. Coloca aí nos comentários o que você achou e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, até lá!